Segurou enquanto a renda vinha crescendo e o crédito estava, Cara, isso é muito bom, porque isso me faz lembrar a rádio. A rádio, ela é extremamente comum em nossas vidas. Ouvimos diversas estações, principalmente quando estamos nos deslocando entre diferentes lugares. Quando estamos nos deslocando no metrô, no trem, no ônibus, no carro, na bicicleta ou até mesmo a pé. Nossa, mas a rádio era uma grande companheira, não? Afinal, nós vibramos com partidas de futebol, escutamos notícias, ora alegres, ora tristes, mas ela é uma grande companheira. Eita, como é bom a rádio! Mas uma pergunta eu quero falar aqui para vocês. Hoje, vamos entender como a rádio se tornou tão popular no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rádio de Bitita. Ela teve sua ascensão em 1930, principalmente como um objeto de comunicação da massa. Foi um período em que Getúlio Vargas governava o Brasil. Naquela época não existia TV, não existia computador, não existia smartphone, não existia ferramentas para comunicar com a grande população. Aliás, essas coisas assim eram coisas de cinema. Só no cinema tinha ali um telefone. Agora a população mesmo? Não. A população escutava a rádio. Além da rádio, tinha os jornais também. Mas, filho, quem podia ler jornais? Quase ninguém, pois a maior parte da população naquele período era analfabeta. Meu Deus! Ou seja, não tinha outra opção. Tinha que escutar a rádio mesmo, não é? E assim, ó, não era porque ele escutava rádio que ele também saía escutando música, não. Vou te contar outro rolê. Poucos também escutavam discos. Afinal, quando a gente está falando de 1930, a indústria fonográfica também era um bebê. Mas é assim, se fosse ao vivo, aí todo mundo escutava. Aliás, por falar em ao vivo, foi também neste período que a rádio viveu a chamada Era de Ouro da rádio, quando de fato ela se popularizou e se tornou o principal instrumento de entretenimento da grande população. Por lá, todo mundo escutava as notícias, os programas esportivos, os programas humorísticos de variedades, as radionovelas. Era um sucesso só. Era esse tipo de som que a população escutava. E provavelmente você deve estar saculejando aí agora ouvindo esse episódio, né? Cantores encantavam multidões, encantavam populações. E vocês acham que a Rádio de Bitita ia deixar barata essa história da rádio? Não! Veja só. No episódio 29 da Rádio de Bitita, nós falamos de um desses grandes artistas que inflamaram a rádio. Pois é, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Que além de participar de programas de calouro, o cara era tão bom que ele também foi convidado para ser membro permanente das trilhas da Rádio Nacional, depois do grande sucesso de Vira e Mexe. E aí, conforme ela foi se popularizando, as conversas da rádio começaram a ficar bem enriquecidas. É claro, elas começaram a chegar para vários cantos do Brasil por meio das ondas radiofônicas. Eita, negócio chique, não? A rádio criou moda, estimulou debates, estimulou o conhecimento, estimulou a troca de informações, bem como as trocas culturais. Ela, de fato, reduziu a distância entre povos. Mas a rádio também se mostrou como um grande objeto de propaganda política. Como ela se mostrou! Na época, o presidente concedeu alguns espaços da rádio para que empresas particulares pudessem, por exemplo, vender seus produtos. E em troca ele pediu um negocinho. Empresas, eu lhe dou em troca a rádio, mas eu quero um momento em que eu possa falar com a população. Foi nesse contexto, no governo de Vargas, que surgiu a tão famosa Hora do Brasil, que mais tarde se tornou a Voz do Brasil e provavelmente você já escutou algum pedacinho disto que passa até hoje. E nesse auê todo de conceder aqui, conceder ali,
muitas emissoras de rádio eram financiadas por empresas estadunidenses. E aí foi neste período que produtos gringos começaram a chegar no conhecimento da população brasileira. Por exemplo, a Coca-Cola e a aspirina. E para que a população gostasse desses produtos, grandes empresas de publicidade da gringa investiam em pesados comerciais, investiam, por exemplo, em programas inteiros. Foi aí que a rádio se tornou um instrumento, do grande avanço e grande imposição da indústria cultural estadunidense sobre o Brasil. A rádio faz bem? A rádio faz mal. Os anos de 1930 e 1940 de fato marcaram a grande ascensão, o grande auge da rádio. Até hoje existem gravações que nos fazem compreender um pouquinho da história do Brasil e principalmente o encanto pelas estrelas que ditavam a cultura popular no Brasil. Mas na década de 50 e 60 veio uma concorrência bem forte para a rádio. Não preciso nem de falar, né? Foi a televisão. Muitos ídolos da rádio não conseguiram sair da rádio e migrar para a televisão. O mundo mudava. E claro, a rádio também.